Lucas capítulo 23. Então resolveram levar Jesus ao governador Pilatos. Começaram logo a acusá-lo. Ele tem levado o nosso povo à ruína, dizendo que não pague seus impostos a César e alegando ser ele mesmo Cristo, o rei. Então Pilatos perguntou-lhe: Você é o rei dos judeus? É o Senhor quem está dizendo, respondeu Jesus. Depois Pilatos voltou-se para os sacerdotes principais e a multidão e disse: Não vejo nesse homem nenhum motivo de acusação. Mas eles insistiram. Acontece que ele está provocando revoltas contra o governo nos diversos lugares aonde vai, em toda a Judéia, na Galiléia e agora aqui. Então ele é galileu? Perguntou Pilatos. Quando eles disseram que sim, Pilatos ordenou que o levassem ao rei Herodes, porque a Galiléia estava sob o comando de Herodes. Acontece que Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou alegre com a oportunidade de ver Jesus, porque tinha ouvido falar a seu respeito e esperava vê-lo realizar um milagre. Ele fez a Jesus uma pergunta atrás da outra, mas não obteve nenhuma resposta. Enquanto isso, os sacerdotes principais e os mestres da lei permaneciam ali, gritando suas acusações. Então Herodes e seus soldados começaram a zombar dele e a ridicularizá-lo. Vestiram nele um manto real e o mandaram de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, tornaram-se amigos. Então Pilatos reuniu os sacerdotes principais e as outras autoridades judaicas juntamente com o povo e anunciou sua sentença. Vocês me trouxeram este homem, acusando-o de provocar uma revolta contra o governo. Eu o interroguei na presença de vocês e não encontro nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Herodes chegou à mesma conclusão e o devolveu a nós. Nada do que este homem tem feito merece a pena de morte. Portanto, eu mandarei açoitá-lo e o soltarei. Na festa da Páscoa, Pilatos tinha o costume de soltar um preso, a pedido do povo. Mas nesse momento, um poderoso clamor levantou-se da multidão, como se fosse uma só voz: Mate-o e solte-nos Barrabás. Barrabás estava na prisão por ter começado em Jerusalém uma revolta contra o governo e por ter praticado um assassinato. Pilatos discutiu com eles, porque queria soltar Jesus. Porém eles continuavam gritando: Crucifique, crucifique. Pela terceira vez ele perguntou: Por quê? Que crime ele cometeu? Eu não achei razão nenhuma para condená-lo. Portanto, será castigado e solto. Porém eles gritavam cada vez mais alto, pedindo a morte de Jesus, e o pedido deles prevaleceu. Portanto, Pilatos sentenciou Jesus à morte, conforme a vontade daquelas pessoas, e soltou Barrabás, o homem preso por revolta e assassinato.
a pedido deles, mas entregou-lhes Jesus para fazerem com ele o que quiserem. Enquanto a multidão estava levando Jesus para a morte, Simão de Cirene, que estava naquela hora chegando do campo, foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Grandes multidões o seguiam e muitas mulheres que lamentavam e choravam por ele. Mas Jesus voltou-se e lhes disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês mesmas e por seus filhos, porque estão chegando dias em que vocês dirão: Felizes as mulheres que não tiveram filhos, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Nesses dias, todos dirão às montanhas: Caiam em cima de nós, e dirão às colinas: Cubra-nos, pois se fazem estas coisas à árvore verde, o que não farão quando ela estiver seca. Outros dois que eram criminosos foram conduzidos para fora, a fim de serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali todos os três foram crucificados, Jesus na cruz do meio e dos criminosos, um de cada lado. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem ou estão fazendo. Os soldados tiraram sortes sobre a roupa dele, jogando dados para cada cabeça ou peça. A multidão olhava e os líderes riam e caçoavam dele. Ele foi tão bom Salvador. Os outros diziam: Vamos ver se ele se salva a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. E lhe diziam: Se você é de fato o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Na cruz por cima dele estava escrito: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos ao lado zombava: Então você é o Cristo, não é? Prove isso, salvando-se a si mesmo e a nós também. Mas o outro, criminoso, o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós merecemos morrer pelos nossos crimes, mas este homem não cometeu nenhum mal. E em seguida disse: Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor entrar em seu reino. E Jesus respondeu: Eu afirmo a você, hoje você estará comigo no paraíso. A esta altura era meio-dia, e a escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu e de repente o véu do santuário rasgou-se no meio. Nessa hora, Jesus gritou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E com estas palavras morreu. Quando o centurião que dirigia as execuções viu o que tinha acontecido, louvou a Deus e disse: Verdadeiramente, este homem era inocente. E a multidão que veio para ver a crucificação, quando viu que Jesus estava morto, começou a bater no peito e a afastar-se. Enquanto isso, os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguiram,
desde a Galiléia, estava olhando de longe, observando essas coisas. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não concordava com a decisão e os atos dos outros líderes judaicos. Ele era de Arimateia, na Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Assim ele desceu o corpo de Jesus da cruz e o enrolou numa longa peça de linho, colocando o corpo num sepulcro novo, cavado na rocha, que ainda não havia sido usado. Isso foi feito bem à tardinha, na sexta-feira, o dia da preparação. Estava para começar o sábado. As mulheres da Galileia seguiram José e viram o sepulcro, e como o corpo de Jesus fora carregado para dentro do sepulcro. Dali elas foram para casa e prepararam perfumes para embalsamar o corpo e descansaram no sábado, conforme o mandamento da lei dos judeus. Terminemos o capítulo 23 de Lucas.